Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui outra vez para responder algumas perguntas que recebemos durante a semana, durante esses dias. Uma pergunta que tem sido repetida com bastante frequência é sobre o perdão. E essa é uma pergunta que parece muito simples, mas não é. Inclusive uma internauta fez essa pergunta de maneira muito incisiva. Mas existem outras pessoas que já fizeram durante outros momentos a mesma pergunta. A pergunta é a seguinte: como funciona esse negócio do perdão? Será que Deus pode me perdoar mesmo eu tendo cometido um pecado e esse pecado ter produzido efeitos que às vezes a gente não consegue mensurar até onde foi o efeito desse tal pecado? Bom, eu queria dizer para você o seguinte: pecado é a transgressão da lei de Deus, conforme diz 1 João capítulo 3, verso 4. Segundo, eu quero dizer para você que o salário do pecado é a morte, conforme diz Romanos 6, 23. Mas o mesmo Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte, ele também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A pergunta é a seguinte: todo pecado tem perdão? É possível obter o perdão de todo e qualquer pecado? Bom, eu vou ler para você dois textos. O primeiro está na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse texto me faz entender que o pecado, qualquer pecado, pode ser perdoado, desde que a pessoa se arrependa, confesse e abandone. Esse é o procedimento correto: arrependimento, confissão e abandono. Se há arrependimento, se há confissão, se há abandono, consequentemente há perdão. Não importa qual pecado que você cometeu, Deus tem poder para perdoar você de tal pecado cometido. Agora tem uma coisa: às vezes a pessoa cometeu certos pecados, praticou certos pecados, que isso teve uma repercussão muito grande. Vou dar um exemplo. Uma pessoa praticava furtos, praticava roubos de carros. Eu conheci uma pessoa que havia roubado mais de 150 carros. Ele roubava e vendia, roubava e vendia. E os carros que ele roubou foram para o desmanche, por exemplo. Então ele se arrependeu. Ele aceitou Jesus e ele se converteu. E hoje é um cristão. Ok, então tá bom, Deus perdoou ele? Perdoou. Mas e os 150 carros que ele roubou? Porque o certo é o seguinte: se você roubou uma coisa e você se arrependeu, você tem que confessar a Deus, pedir perdão e devolver o que você roubou. Esse é o certo. Mas existem situações em que você não consegue reparar o que o teu pecado causou. Por exemplo, esse que roubou 150 carros. Como é que ele vai reparar esses carros, devolver esses carros? Se ele não sabe mais onde estão os carros, foram para desmanche, foram para outros lugares, outros países, ele não tem como fazer isso. Então, nesse caso, entra o perdão e a misericórdia de Deus para com ele. Entendeu? A graça de Cristo, o sangue derramado, é suficiente para perdoar qualquer pessoa. Existem outras situações em que a pessoa cometeu um pecado e esse pecado trouxe consequências, e as consequências estão aí. Por exemplo, um homem que traiu a esposa com uma outra pessoa, essa outra pessoa ficou grávida e nasceu um bebê. Tem aí uma criança. Essa pessoa se arrependeu, confessou o pecado para Deus, pediu perdão e resolveu. Resolveu com Deus, resolveu também com a sua esposa. Mas a criança está aí, não está? Ok, então veja que Deus pode perdoar uma pessoa que se arrepende, que confessa e que abandona, mesmo que a consequência daquele pecado ainda esteja por aí. Mas a graça de Deus é muito maior do que tudo isso. Deu para você entender? Por isso que 1 João 1, verso 9, diz assim: se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O outro texto, para terminar a resposta, está em Mateus, capítulo 12. Esse texto de Mateus capítulo 12 é muito importante, porque ele apresenta uma situação assim, ó. Capítulo 12, versos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada.
Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Então, qual é o pecado imperdoável? O pecado contra o Espírito Santo, qual é? É aquele pecado que você não se arrepende. O pecado que não há arrependimento, ele se transforma numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer pecado. Qualquer pecado não arrependido é um pecado imperdoável. Mas qualquer pecado arrependido, confessado e abandonado, ele é perdoável. Entendeu? Então não importa o que você já cometeu de pecado. Se você está disposto a se arrepender, a confessar e a reparar aquilo lá, então Deus te dará o perdão e te dará um novo coração. Tá bom? Deus te abençoe. Parabéns por essa decisão. Jesus ama você. Siga em frente, porque Jesus tem um plano para a sua vida.